elecciones. Aquí el Estado está salvando esta ley. Todo basándose en esta especie de monstruo que se llama artículo 155, que permite hacer cualquier cosa. Es un artículo que existe también en la Constitución alemana, pero que tiene unos antecedentes un poquito anteriores también en la legislación alemana, que sirve para lo que uno quiere y cuando quiere, simplemente para obligar a que las diferentes partes de una federación, por ejemplo, secunden la opinión, apoyen la opinión del presidente de turno. Creo que he hecho una pequeña panorámica y creo que lo más importante quizás sea eso, ¿no? Que una vez yo haya expuesto estas 4 líneas más el texto que colgué, que lo mejor será que responda un poco a las preguntas que puedan salir para entender más esta situación. Pero realmente es una situación de amenaza constante. Los partidos, hoy mismo, comentarios del presidente Mariano Rajoy, presidente de España, han dicho que ahora se están cerrando las listas para las elecciones y han dicho que en estas listas los políticos que vayan a ir corren el riesgo de ser inhabilitados. Esperarán a ello, esperarán a inhabilitar los que están en estas listas, que están en la cárcel, algunos. El vicepresidente de Cataluña está en la cárcel, el conseller de Exteriores está en la cárcel, la lista es muy larga, economía, todos están en la cárcel. Hacer acciones obligadas por aquel que no tiene derecho a hacer, que es Mariano Rajoy. Para el 21 de diciembre, con nuestros políticos escogidos legítimamente en 2015 en la cárcel, es delito, completamente delirante. Entonces, bueno, después de esta especie de resumen o aproximación, espero las preguntas para aclarar lo que sea necesario, porque realmente es una locura. Então, Fran, agradeço ao professor Francis Garcia Collado pela sua apreciação inicial. Realmente o mais interessante vai ser o momento das perguntas, né? Mas aqui nós vamos ter a missão de preparar um pouco essas perguntas. A minha intervenção vai ser bem breve e, na realidade, o que eu acho interessantíssimo no caso da Catalunha é a situação de um verdadeiro experimento político que está acontecendo ali. Muito além do sim ou do não, né? O governo central da Espanha e até mesmo o governo catalão, em alguns momentos, tem posto a questão em torno do sim ou do não, da independência da região da Catalunha, que, diga-se de passagem, é uma nação muito mais antiga, né, do que a Espanha. É uma nação que teve seu primeiro parlamento muito antes dos ingleses, que a gente acha que criaram essa tecnologia. Foram os catalães que fizeram isso no século XIII. Mas a questão gira em torno de outras determinantes, né? Não se trata unicamente de reacender ou de reviver o passado, por mais importante que seja isso, né? A rememoração, principalmente uma rememoração dos vencidos, é fundamental, mas o que eu quero pensar é no nosso presente radical. E esse presente radical nos traz uma constatação. Essa constatação diz respeito à impossibilidade, à inefetividade, à incapacidade que as categorias do pensamento político contemporâneo demonstram diante de situações que não se encaixam dentro das suas determinações específicas, né? Tem uma frase do Gramsci que eu tenho citado a cada palestra, a cada encontro, a cada diálogo que venho mantendo, tanto na academia quanto fora dela, que descreve muito bem a situação da Catalunha, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente, enfim, do mundo que a gente está vivendo, né? O Gramsci dizia que quando o velho morreu e o novo ainda não nasceu, ocorrem toda sorte de aberrações, né? Toda sorte de loucuras, como o Francis disse aí no final da sua palavra, da sua palestra, essas imprevisibilidades, essas monstruosidades ocorrem numa situação epocal de medo, sem dúvida nenhuma, mas de incapacidade de análise.
de incapacidade de pensamento, de incapacidade de estarmos à altura do nosso tempo. Nós não estamos à altura do nosso tempo. Né? O nosso tempo, como diz um autor que me é muito querido, né? Que é o Agamben, Georg Agamben, justo filósofo seria demais, mas um filósofo, um pensador italiano, coitado. Ele nos diz que o nosso tempo fez o seu tempo. Ele usa essa expressão. O nosso tempo fez o seu tempo no sentido de que ele acabou um ciclo. Nós vivemos uma espécie de pós-história, onde não que a história tenha acabado, como Fukuyama, um ideólogo e não um filósofo nesse caso, tinha dito lá em 1998, não lembro exatamente a data do lançamento do livro dele, mas enfim, o fato não que a história humana acabou, vai acabar, mas o fato de que se esgotou uma maneira de compreender o direito, a política, o Estado, a economia, a arte, a linguagem, os afetos humanos. Se esgotou um tempo histórico, que a gente não tem nada para pôr diante dele. Isso fica muito claro na situação da Catalunha, onde, se nós adotarmos a gente pode adotar 10, 20, 30, mas se nós adotarmos duas linhas interpretativas, duas linhas antagônicas, inclusive, a gente vê que elas, num primeiro momento, não dão conta de explicar o fenômeno. A gente pode tentar ler, elas entram em curto-circuito, a gente pode tentar ler o fenômeno catalão, se é independentismo, se é separatismo, se é democracia. Aliás, esse é o título do nosso painel hoje, do nosso debate preparatório. A gente pode ler o caso catalão através de uma lente que é majoritária, que é a dominante, exclusivista, que é a do constitucionalismo burguês. Ou então, que é mais profundo dentro do constitucionalismo burguês, o liberalismo político. A União Europeia, Estados Unidos, Brasil, etc., o chamado mundo civilizado, com muitas aspas aí nessa expressão, faz o seu autoelogio dizendo que nós chegamos a um sistema que é o melhor sistema de todos, o sistema político-jurídico, que garante às pessoas igual liberdade, campos de igualdade sempre crescentes, representatividade e a possibilidade, então, de constituir seus próprios destinos individuais dentro de uma comunidade mais ampla. O liberalismo tem essa ideia e, para concretizar essa ideia, lança mão de alguns dispositivos. Isso é o interessante, né? Toda doutrina política ela precisa de dispositivos muito concretos, de práticas muito concretas, para levar, para realizar, ou para pelo menos efetivar em algum sentido, em alguma dimensão, as suas promessas. O liberalismo nos diz, então, que um dos elementos centrais para concretizar a sua liberdade, igualdade e propriedade, seja ela no sentido social ou não, é o voto. A ideia de representação política, uma vez que nós temos um dado pré-concebido, altamente incomprovável e tido como dogma, segundo o qual democracia radical não é possível, ou seja, democracia radical eu entendo como democracia não representativa, não necessariamente direta, mas não representativa, nos dizem que isso é impossível no mundo contemporâneo, que é muito complexo, as relações são muito complexas, os grupos humanos são muito amplos, então o que nós temos, o que tem para hoje é democracia representativa. E o instrumento da democracia representativa é o voto, né? Através do qual, então, as populações, os cidadãos, né, vão poder expressar as suas vontades. E é exatamente esse dispositivo que tem demonstrado ao longo de, sei lá, pelo menos 40 anos, 30 anos, vamos ser tranquilos, né? Durante 30 anos a gente vê que um dispositivo, que em si mesmo, a gente pode sentar aqui hoje e criticar, a partir das mais diversas correntes, a partir das mais diversas leituras críticas, a gente pode desmontar o dispositivo do voto, da eleição, demonstrar como é que ele é um dispositivo proprietário, como é que ele é um dispositivo que cria subjetividades atomizadas, como é que a própria ideia de representação nada tem de democrática, a representação é uma estrutura aristocrática de governo, os gregos já sabiam isso muito bem, né? Entendendo a democracia grega, como Cornelius Castoriadis, que é um autor que o Francis gosta muito, a gente tem que pensar a democracia grega não como modelo, mas como germe, né? como um ponto inicial que foi gorado, de uma certa forma, foi impedido, mas isso não é o nosso assunto hoje. Mas, enfim, a gente vê que representação é um instrumento aristocrático onde se escolhem os melhores. O fato de escolher alguém, e não de entender que todos nós podemos governar, já é um elemento aristocrático. Mas a questão não é essa. A questão é que esse instrumento absolutamente não revolucionário, esse instrumento absolutamente
comprometido com uma certa subjetividade capitalista, nem ele próprio pode ser aplicado nos dias de hoje, né? Quando o governo central nega aos catalães o direito de decidir se vão se tornar uma república independente do Reino da Espanha, e esses catalães eles vão às ruas e lançam mão não de atos violentos, não de atos revolucionários, mas daquilo que o constitucionalismo burguês prometeu há 200 anos atrás. A possibilidade de que a vontade individual de cada uma seja ouvida como uma vontade de todos, através de uma eleição. E a Espanha diz não a isso, né? Quando, num momento muito similar em termos analíticos, sem nenhuma defesa de nenhum partido, se faz um impeachment, como foi feito no Brasil nos últimos meses, e se diz não a essa pretensa vontade popular, o que a gente está vendo é um aprofundamento sem precedentes desse velho que não morreu e a incapacidade do novo de nascer. Porque nós podemos perceber que não se trata de um defeito no liberalismo político. É mostrar que o liberalismo político ele é um defeito em si mesmo, porque ele é um curto-circuito. Na medida em que eu digo não ao voto, eu tenho que fundamentar isso. Na medida em que eu digo não à Catalunha, vocês não podem decidir, não podem sequer debater, o que seria mais inteligente, deixar as pessoas votarem, depois dizer não, isso é anular, está nulo, etc. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. O mecanismo do voto ele só se sustenta com base num outro mecanismo, num outro dispositivo, que é o dispositivo da soberania, né? E a soberania, como uma ideia altamente autoritária, né? Ela é fundamentalmente autoritária, ela se senta, ela se fundamenta, ela se assenta na indivisibilidade do Estado, né? O que a Catalunha estava tentando fazer, segundo a visão da Espanha central, do governo central espanhol, é separar, deixar de ser íntegro o território espanhol. E a soberania como esse poder que está acima de todos os demais. E não precisa se justificar, essa é a definição estrita de soberania, um poder superior a todos os demais que não tem nenhum fundamento, a não ser ele próprio, a não ser a sua própria efetividade. Por isso Carl Schmitt, né, que é um autor que devemos sempre ler com cuidado, nos dizia que o poder político-jurídico se baseia em um nada, e esse nada é traduzido mitologicamente, miticamente, sob a forma de soberania. Então, a própria soberania, ela impede, digamos, a operação do dispositivo eleição, a operação do dispositivo referendo, a operação do dispositivo voto, mostrando então um curto-circuito interno, mostrando a impossibilidade de um sistema que não se sustenta em termos políticos jurídicos, como quer, né, como se mostra, mas em sim em pura violência, né? Uma violência mediatizada, uma violência que é apresentada de uma forma misteriológica, quase como um elemento teológico, político, mas que vem à tona nesses momentos. E aí nós passamos para um segundo nível, para um segundo momento dessa análise. O que uma democracia, o que uma filosofia radical, o que um pensamento radicalmente crítico poderia dizer da Catalunha? Poderia dizer inicialmente algo que é óbvio, né? Ora, os catalães eles estão lutando para ter um Estado. Eles foram às ruas, desobedeceram ao governo central, num autêntico ato de desobediência civil, né? Tem todas as características da desobediência civil liberal, do liberalismo político. É um ato coletivo, é um ato público, é um ato não violento, que visa uma política específica, né? Tida como injusta. Tem todos os requisitos de uma ação de desobediência civil, que para muitos autores liberais faz parte dos direitos fundamentais, ou pelo menos é uma estrutura que deve ser concebida ao lado dos direitos fundamentais. Mas uma filosofia crítica, né? Poderia dizer que a fonte da maioria dos males é o próprio Estado. Então não teria sentido os catalães irem às ruas para constituir mais um Estado. O Estado catalão, ainda que seja uma república. Isso demonstraria uma certa ingenuidade do pensamento radical. Isso demonstraria uma certa incapacidade de análise macro, de uma análise mais ampla. Porque o que nós temos que ver nessa situação da Catalunha, e em todas as situações que são semelhantes, não são as práticas que pretendem, ou as ideias que pretendem reafirmar o velho, ou pelo menos esperar que o novo nasça com base no velho. Que é isso que de alguma maneira está acontecendo na Catalunha. É preciso olhar o novo ali mesmo. É preciso compreender que ali existem práticas de liberdade. Quando um sujeito, quando uma pessoa, quando um grupo
né? Diante do governo central do seu país, que despacha milhares e milhares e milhares de soldados, de forças militares, para impedir uma simples votação, que poderia ser tratada simplesmente como um assunto jurídico de nulidade ou anulabilidade, e essas pessoas ainda assim vão para as ruas e não fazem uma eleição ou um referendo normal, né? O Francis, é muito legal ouvir o que o Francis tem a nos dizer, porque ele esteve lá, né, me mandou várias fotos, vários vídeos, outros amigos catalães também, e a gente vê que não foi uma eleição normal, não foi uma eleição então liberal, burguesa, não foi uma eleição, ou um referendo, melhor dizendo, eu estou confundindo que é a mesma coisa, né? Votar em ideias ou votar em pessoas acaba sendo a mesma coisa. Mas as pessoas tiveram ali que proteger as urnas, tiveram que fazer dos seus corpos escudos, ou fazer dos seus corpos armas, numa autêntica afirmação positiva da biopolítica, entendendo que os corpos eles têm um sentido ativo, que eles têm um sentido de construção, e que não se tratava simplesmente de sim ou não, de separatismo ou não, de independência ou não. Se tratava de democracia, e se trata até hoje de democracia. Então, muito mais importante do que discutir as práticas ou as visões que fundamentam o velho, se vai surgir um novo Estado ou não, como é que esses partidos vão se organizar, quais são as ações que a Espanha Central poderia ter tomado, ou que vai tomar, ou as eleições que vão acontecer no dia 21, ou 22, acho que é 21 de dezembro, né? Isso, uma nota de rodapé, estou acabando meu tempo, isso é mais um lance absolutamente humorístico, dessa tragédia, dessa tragicomédia que está sendo a situação da Catalunha. Para resolver um referendo se convoca uma eleição. Para se negar um direito básico e fundamental, segundo o liberalismo político, se reafirma num outro nível, num nível muito mais controlado, é claro, né? O Francis está dizendo que todos os principais líderes dos partidos independentistas estão presos ou em vias de ser presos, estão desorganizados, se convoca uma eleição para que saia o resultado certo, né? A gente viu isso muitas vezes na União Europeia. Essa é uma prática comum da União Europeia. Repetir eleições até que o resultado certo saia. Em muitas oportunidades, na França, por exemplo, uma das primeiras vezes, quando se colocou a ideia de se criar ou não a União Europeia, foi feito um referendo. E os franceses disseram não. E repetir esse referendo tem que sair sim. Em vários e vários países, em várias e várias comunidades, nós temos essa prática de as eleições são democráticas na medida que o resultado certo saia, né? O Chomsky tem uma frase muito legal sobre isso. Ele fala que as eleições no mundo do liberalismo político não são mais do que a homologação pública de decisões privadas já tomadas anteriormente, né? Então, mais do que discutir tudo isso, o que me interessa são as práticas libertárias, as práticas de uma nova subjetivação, as práticas de enfrentamento, de oposição, de antagonismo, que a gente pode ler como desobediência civil numa nova versão, ou como uma resistência, ou enfim, como diversas outras correntes políticas, vamos dizer. O que eu acho que a gente tem que centrar a nossa atenção nesse momento são nas práticas inéditas, nas práticas perigosas, nas práticas concretas, nas práticas que os corpos estão pondo nas ruas, como a gente viu já acontecer nesse país, como a gente viu acontecer em vários outros países, e como eu entendo que é a única forma efetiva de lidar com o biopoder, de lidar com o império, de lidar com essa estrutura que não tem nenhuma fidelidade aos próprios princípios, que não tem nenhum pejo, nenhuma vergonha de instaurar exceção após exceção, contanto que os resultados saiam. Contra isso, é só uma força biopolítica afirmativa que, no limite, é uma força de vida e morte, pode se opor, né? É isso que eu tento ler na situação da Catalunha, é isso que eu tento entender a partir dos eventos. As práticas concretas que estão sendo realizadas pelos cidadãos que não são partidos políticos, interessantíssimo, depois a gente pode falar com o Francis sobre isso. Não são partidos políticos que organizaram as eleições, não foram partidos políticos que garantiram as urnas, não foram partidos políticos que tomaram porrada da polícia lá. E, para encerrar minha fala, por mais dúvidas que eu tenho sobre toda a situação da Catalunha, quando eu vejo a polícia batendo em cidadãos nas ruas, batendo em pessoas, em seres viventes nas ruas, eu não tenho dúvida de que lado eu estou. Muito obrigado. Boa tarde a
todos e todas. Boa tarde, professor Renato.